Oi, tudo bem, gente? Estamos aqui mais uma vez. Nós estamos aqui no programa Pensa Bem. E eu quero recapitular um pouquinho o que é esse programa. O Unis tem pensado muito em si mesmo, né? E na sociedade que a gente está, na questão da inovação que a gente tem passado. E nós acreditamos que o grande sentido hoje da educação e do Grupo Unis é empoderar a gente para transformar realidades. E para empoderar a gente, nada melhor do que trocar ideias com pessoas que realmente têm um compromisso com a evolução da nossa sociedade, a evolução da gente enquanto gente. E nós começamos o programa aqui, primeiro, né, o primeiro que foi com os candidatos a prefeito, que nós chegamos, discutimos com cada um deles qualquer ideia, e nós trouxemos desde uma questão de sociedade, desde uma questão de mercado, como também o desenvolvimento da nossa terra enquanto um todo, né? E hoje nós estamos começando, então, o nosso segundo programa, que aí é muito mais leve, porque aí nós podemos aqui trocar ideias muito livremente, sem dedos, digamos assim, né? E hoje nós estamos conversando com a doutora Shirley Teodoro. Brigadão, né, por ter vindo. A doutora Shirley é advogada, ela é formada na FASECA, ela tem uma formação acadêmica, especialização em Direito Processual e agora também na Damásio, né, Damásio Educacional em Direito Tributário, e também agora está fazendo especialização na Fundação Getúlio Vargas em Direito também Tributário. Nós estamos aqui recebendo também a Natália, 21 anos, aqui de Varginha, estudante de Psicologia do Grupo Unis, né, do 4º período, e ela é líder do projeto Social Transformação, que tem como objetivo transformar a realidade social das famílias carentes através de ações coletivas que ofereçam cestas básicas, roupas, visitas, né, e palestras. Estamos aqui também com o doutor Hernani, psicólogo, né, natural de Lavras, tem graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei. Boa terrinha aqui, ela é ajeitada, boa, né? Adoro São João. Mestre em Administração, né, pela Universidade Federal de Lavras, especialista em Gestão de Pessoas, ex-secretário municipal de Saúde e Ação Social da Prefeitura Municipal de Ibitiruna, né, já trabalhou como analista de RH, foi coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos aqui do Unis, e atualmente é o nosso coordenador de psicologia aqui. E hoje, primeiro, eu quero agradecer demais a vocês, a grande honra de ter vocês aqui, para a gente estar discutindo levemente sobre um problema que nós não vamos perguntar se existe ou não, né? Um problema que existe concretamente, que é a questão do racismo. E eu não tenho dúvidas de colocar sobre o racismo. E ontem à noite eu estava pensando um pouco, falei assim, a gente sempre pergunta para uma outra pessoa, né, racismo, você acha que tem? Como é que você sente o racismo, etc. E eu parei para pensar assim, se eu já tinha sentido alguma forma ou visto uma forma declarada de racismo. Então eu vou dar uma experiência que eu vi, que eu participei, eu estava vendo. Vamos lembrar um pouquinho aqui, né, gente, da minha idade aqui. Eu nasci no tempo da ditadura, a minha geração praticamente fez o ensino médio todo na época da ditadura, e nessa questão as coisas eram muito veladas, a gente não tinha muita percepção de uma série de questões. Vamos lembrar que hoje a gente vê uma discussão muitas vezes na sociedade que ditadura era ótima, era fantástica. Não. A gente tem que colocar muito o pé no chão para pensar isso, né? A alienação é uma das coisas que a ditadura mais valoriza, né? E eu nunca tinha sentido, nunca tinha parado para pensar sobre essa questão. E aí eu fui para o seminário, né? E no seminário nós tínhamos formadores, padres formadores. E o chefe, né, que a gente chamava de reitor na época, era um negro, né, e era gente finíssima.
como a gente diz assim, é aquela pessoa que eu falo que é meu segundo pai, né? Foi meu segundo, infelizmente é falecido, que admiração danada. E ele estava conduzindo uma reunião, tinha padres e seminaristas, e ele tocou num tema, não me lembro qual que é o tema, e quando ele terminou de falar, um outro sacerdote que fazia parte da época levantou e na frente de todos nós falou assim: eu acho que eu estudei muito tempo para ser mandado por um preto. E saiu. E aquilo foi a primeira vez que eu acho que me chocou e me choca até hoje, é uma questão dessa, né? E eu pergunto assim, eu fico com aquela dúvida mesmo, né? O racismo, ele é uma questão estrutural, ele é uma questão cultural. Por exemplo, uma situação dessa, nós estamos num ambiente, digamos assim, religioso, um ambiente do qual a gente prega e tenta viver a fraternidade, né? E acontece uma coisa dessa. Como é que vocês analisam isso? O que é isso? Shirley, como é que você vê isso, você já sendo, né, já uma ativista também? O que é estrutural, é cultural, é uma coisa mais do que isso? Sim, professor, interessante, né? Porque o senhor deu um relato de algo que o senhor viveu. E aí eu, enquanto pessoa negra, se eu for pensar qual foi a primeira vez na vida que eu sofri um ato de racismo, eu não sei. Porque isso entra numa naturalidade. Enquanto criança negra, eu pelo menos não fui ensinada a identificar isso. Você começa a se acostumar com os apelidos, que são muito comuns enquanto é criança, e você vai crescendo com aquilo, criando alguns mecanismos de defesa. A minha maior defesa na época da escola, eu me lembro muito bem. Eu era aquela aluna CDF. A minha defesa é que os coleguinhas que me irritavam precisavam de mim, eu não ajudava. Então, minha defesa foi essa. E aí, o tempo vai passando, enquanto você vai se tornando adolescente, vai se tornando jovem, né? Começa a criar uma certa identidade, uma certa estrutura. Mas se o senhor me perguntar, eu não consigo pensar quando que eu comecei a sofrer isso. E é muito interessante que hoje em dia a gente consiga discutir mais isso sobre o racismo estrutural, porque hoje, quando a gente entende a sociedade, a gente olha para os lados, para os pares, é onde a gente começa a ver que realmente é uma estrutura. E o negro, historicamente, ele é para estar num local de inferioridade estruturalmente na sociedade brasileira, por todo o histórico que a gente tem. E assim, uma frase que a professora Fátima falou no encontro que a gente estava falando sobre diversidades, ela disse assim, eu não vou esquecer, se o racismo ele foi construído, então ele pode ser desconstruído. Né? O racismo, o que é racismo? É quando a gente tem uma raça superior à outra. A gente tem uma hierarquia racial. Né? Então, essa hierarquia ela foi construída. Vygotsky, ele diz, né, que o desenvolvimento ele é histórico-cultural. Então, influencia até no nosso desenvolvimento, a nossa história. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, racismo já foi, não existe mais, escravidão já passou. Como assim? Será que já passou, já foi faz 132 anos, né? Foi em 1888. Que a nível, cá entre nós, que a nível de história isso é nada. Não foi, né? Nada, ontem, foi né? ontem. Exatamente. Foi ontem. Então a gente tem que ver que a gente está numa sociedade construída, né? Pelo racismo. E os privilégios de hoje, né? Que às vezes os brancos têm, ele precisa entender isso. A gente não está falando assim, olha, a gente quer ser... quer colocar no lugar... A gente, o negro, né? Não quer nos colocar num lugar de inferioridade. Mas a gente quer entender... Né, que, como assim é superior? Por que é superior? E essa questão da superioridade é algo muito interessante, porque é daí que surge aquela discussão que a gente ouve, racismo reverso. Por que racismo reverso não pode existir? Porque para eu falar de racismo, eu tenho que falar de superioridade. E a superioridade, professor, você não consegue dizer porque o branco é mais bonito que ele, não é daí. É uma questão histórica mesmo construída, em que o branco foi colocado nesse lugar de superioridade. Então a gente ainda está aqui embaixo. E é por isso que é impossível falar de racismo reverso. Porque, sinceramente, se eu falo assim, professor, seu branquelo, que peso histórico isso tem para o senhor? O senhor vai olhar para a sua história e não vai ver algum histórico trágico e fala, tem um peso. Agora olha para o negro e fala, seu negrinho, seu macaco, o peso que isso tem da pessoa que vem... Para construir uma identidade enquanto pessoa, enquanto ser humano digno, leva anos. Isso é um processo em que a gente ainda está. Porque a gente sabe muito bem que isso acontece. E aí é uma questão até de poder mesmo. Exato. Né? Uma questão bem opressora. Sim. Até.
Porque cá entre nós é um pensamento meu, é ridículo nós falarmos que somos brasileiros sem lembrar que somos negros também, no sentido de uma miscigenação que nos fez enquanto povo. Sim. E isso, só que muitas vezes, quando se joga, e joga de uma forma, como eu disse de uma, olha bem, hein? Esta forma que eu vi tão gritante para um cara que tinha 14, 15 anos, assim, gritante, que não precisou ninguém, você percebe isso. Até pelo ambiente que o senhor estava, que não ia esperar uma coisa dessa, né? Você percebe isso. E é diferente. E eu quero saber se vocês sentem uma diferença. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que a Shirley comentou, que você disse que não lembra de quando isso começou, né, Shirley? Isso. Mas você lembra quando começou a lhe causar incômodo, Sim, sofrimento? Perfeitamente. Justamente quando você entra na adolescência. Eu recordo que o prejuízo começou a chegar quando eu entrei na adolescência e aí vem essa fase de relacionamentos e ainda na adolescência quando eu comecei com a necessidade de eu preciso trabalhar. Então, assim, minha primeira opção naquela época era comércio. E aí era uma dificuldade muito grande com tudo. Porque na nossa época, a nossa geração ali, ou você alisava o cabelo para ser aceito no mercado de trabalho ou esquece, não existia. Só que para eu alisar o cabelo com uma química que não fosse voltar quando eu tomasse chuva, era caro. Então a gente vivia naquela, onde a gente sempre se encaixava. Então tá, eu vou cuidar da filha da vizinha. Então tá, eu vou ajudar minha mãe no serviço dela para fazer faxina. Então nessa época ficou muito claro, agora tá pesando. É muito interessante, porque quando o professor pergunta se é estrutural isso, né? Existem vários estudos que começam a analisar a interação de crianças. Quando as crianças começam um processo de interação, bebezinho ali, e nesse processo não há diferenciação na interação de um índio, um negro, um branco, mas conforme a criança vai desenvolvendo, e aí tem um processo sociocultural muito forte e que não é sempre perceptível, né? Tanto é que nós desenvolvemos um jeito de falar diferente do Sul, por exemplo, sem que a gente perceba. É verdade. Sim. E isso também, essa formação em termos de valores, começa a introjetar e aí começa a ter manifestações quando vai, por exemplo, para a escola mesmo. Eu vou te confessar que eu agora estou gestante e eu negra, retinta, e o pai do meu filho é branco. E a gente outro dia se pegou conversando, né? Nossa, a gente não sabe que tom de pele nosso filho vai ter, filho de negro, negro é, e como que vai ser pra gente, porque a gente sabe que o ambiente que ele vai viver, será que vai estar preparado? E essa diferença eu tenho dentro de casa, né? Meu pai é negro, minha mãe é branca. E meu padrasto, ele é de olho azul. Então, meu irmão saiu loiro. Quando eu saía com a minha mãe e com o meu irmão, as pessoas só achavam que eu era adotada. Eu e com a minha irmã, que nós somos negras. É adotada. É ser verdadeiro e é adotado. Assim, cara, tem uma coisa errada aí. Então, assim, e quando eu saía com meu pai, tudo bem. Era filho do Jandrei. E quando eu sair com meu filho, se ele for branco, vão perguntar se eu sou a babá dele. Vai mudar só o cenário. Por isso que, quando o Hernani coloca uma questão, eu achei muito interessante. Realmente, criança não tem. Sim. Então, para que a gente discuta, a gente tem que analisar realmente estrutura de sociedade, Sim. estrutura de poder, a quem interessa Exato. essa questão. E muitas vezes o que a gente sente, eu não sei se vocês concordam, é como quase que houvesse uma negação da sociedade em relação ao racismo. É como se o pessoal está inventando esse negócio. O tempo todo. Professor, não sabe o é? que eu ouço muito? Você tem que parar de falar nesse assunto. Porque quanto mais você falar, mais vai acontecer. E às vezes eu ouço isso de pessoas que teoricamente têm uma consciência social, mas não tem. Você pode ter uma consciência social da sua realidade, do seu quadrado. Então é um absurdo, porque quanto menos a gente falar, menos a gente vai ter oportunidade de ter consciência. E algo que a Natália hoje a gente conversou esses dias, que a gente também não tem só que falar. A gente respeita a questão do lugar de fala e a gente quer que seja respeitado, mas a gente também precisa falar e ouvir pessoas não negras a respeito disso. A Djamila Ribeiro, ela fala no livro, né, Manual Antirracista. Isso. Maravilhoso, assim, as coisas que eu aprendi muito foi lendo esse livro, uma boa indicação. E o que é lugar de fala? É o lugar onde a pessoa está falando socialmente. Cada um tem seu lugar de fala. Como assim, branco não pode falar de racismo? Pode e deve falar sobre racismo. Racismo é um assunto que todo mundo tem que falar, branco, preto, pardo, indígena. Todo mundo deve falar, precisa falar.
E assim, não adianta a pessoa falar assim, eu não vejo cor, eu vejo só alma. Cara, você pode ver cor, você tem que ver cor. Nossa cor é linda, por sinal, vejam. Né? Então, assim, a diversidade, ela existe, não tem como a gente tapar os olhos. E quantas vezes a gente escuta assim, é um cara de alma branca, né? Nossa, isso dói. É como se fosse elogio. Isso não, dói. mas olha, alma branca. É uma coisa... Não é? É uma ainda coisa falam assim. como se fosse um elogio. É como se fosse um elogio. Ou então, nossa, você é negra, mas você é bonita. Mais. Né? E assim, igual a gente, né? A gente tem uma mistura, eu com minha irmã, por pai preto e mãe branca. Então, nossa, você é negra, mas você tem uns traços lindos de branco. Traços finos. Traços finos. Eu fico, tudo bom? Mas tem uma assim? coisa... A fala, eu acho que é interessante quando toca a fala, né? Se a gente não falar... não está resolvida a situação. É igual o problema psicológico. Começa a se resolver quando você tem capacidade de começar a falar sobre. Porque enquanto dói, você não fala. Né? Tanto e que eu por acho muitos que anos eu não falar falei. isso pode cutucar a ferida de muita gente, mas não tem caminho para curar essa ferida social construída se não vier também pela fala, pelo diálogo. E tem uma coisa... Porque a Sheila falou uma coisa, Natália, que eu concordei. Nós precisamos analisar historicamente muita coisa. Por exemplo, quando você está numa discussão sobre essa, uma coisa que eu acho que, no meu modo de ver, é uma confusão danada. Quando está falando, né, porque existe o racismo. É inegável que na nossa sociedade existe o racismo. Né? E nós temos um fator histórico muito forte. Primeiro, a nossa raça, todos nós temos sangue, vamos ser muito francos aqui a nível de Brasil. Não se pode falar de Brasil sem falar da Força Negra. Não tem como. O suor, o sangue do negro construiu esse país, a riqueza desse país. Né? Isso a gente não pode esquecer, de forma alguma. E quando se entra num processo de discussão, o pessoal fala assim, mas, por exemplo, você vira e fala assim, cigano. Tá, o que é o cigano? O cigano, você tem uma concepção do cigano, etc. É uma discussão muito rasa. Rasa. Porque não é por aí. É um fator histórico muito profundo, é um fator social muito profundo. Nós não estamos falando aqui de representação social. Né? Não é isso. Pelo menos no meu modo de ver, Sheila. Eu não sei se é correto ou se é uma visão míope da minha parte. Professor, falar da gente mesmo, dificilmente talvez a gente tenha alguém que de fato não tem uma descendência também de negro. Na hora que olha para a família... Em especial na nossa região sudeste aqui, talvez no sul do país, que ainda existem comunidades... Sim. Tem uma temática que a gente discute muito dentro do universo negro, que é o seguinte, a questão do colorismo. Porque a gente está falando de preto, de negro, mas olha a Natália e eu, nós temos tons de pele totalmente diferentes. E a gente encontra outras pessoas negras com outros tons de pele. E aí a gente vai lá naquela questão do mito da democracia racial e uma coisa que a gente vive muito dentro do universo negro, que às vezes a pessoa que não se reconhece como negro. Exatamente. Professor, eu posso falar com tranquilidade. Hoje eu estou presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB aqui em Varginha. E quando a gente foi iniciar os trabalhos, a gente quis saber quantos eram os advogados negros em Varginha. E a gente teve uma dificuldade, porque muitas das pessoas que estavam ali não se identificam como negros. E como eu forço a pessoa a se identificar, não tem como fazer isso. Ou a pessoa se entende como negro ou não. E olha como é que esse preconceito é uma coisa que, às vezes, desde pequeno, né? Aí, todo mundo vê, branquinho aqui, bonitinho, barbinha branca, né? Bonitinho branquinho aqui. Da paz, Bombinha da paz aqui. A minha avó, eu tinha uma avó, por parte de pai, italiana, altamente racista. Uhum. E ela olhava para a gente e falava assim, ainda bem. Olha como é que ela fala, ainda bem que vocês são bonitinhos, porque sua mãe tem um pé na cozinha. Pé na cozinha é porque a avó da minha mãe era negra. Nós começamos a falar isso com a criança. A gente não, é com a criança que ela vai começando a achar que uma coisa é boa, outra coisa é ruim, conforme o comentário até que se faz. Ela vai criando essa referência. Ela vai criando essa referência. E aí, isso que é assim no seio familiar, como que chega na sociedade para eu ter uma empresa racista, para eu ter uma instituição racista? Se eu estou com várias pessoas que têm essa mentalidade de inferioridade da população negra, é por óbvio que eu vou elitizar a minha empresa, a minha instituição com pessoas brancas.
Porque, afinal de contas, eu não vejo. É o que a gente ouviu recentemente na mídia, né, de uma grande empresa. Eu não posso nivelar por baixo. Nossa, isso eu não vi, não. Isso eu não vi. Professor, Não que vi. é isso? Como assim, né? Não vi. E a gente se Polêmica. assusta quando Não, ouve não, uma coisa polêmica dessas. não. Desrespeito, além de Nossa, deu uma desrespeitosa, polêmica danada. criminosa. Criminosa. Exato. Falar uma questão dessa, A não é só instituição se polêmica. retratou uma sim. semana depois, mas assim, se no ano de 2020 a gente escuta uma coisa dessa, então Exatamente. não precisa nem se esforçar muito para pensar como será a estrutura dessa empresa. E por que no caso da advocacia, por que você acha que tem menos? Nossa, muito Ou bem interessante, menos, Hernani, né? muito interessante essa pergunta pelo seguinte. Há, na verdade, uma grande dificuldade do acadêmico de direito negro concluir a faculdade, se inserir ali no mercado de trabalho jurídico como estagiário e de obter a OAB. E aí a gente vem naquela raiz social de novo. O histórico, né, da questão social e financeira, dessa dificuldade de alcançar iguais patamares dos outros. Então, isso tem um reflexo, sim. Mas eu percebo, através do trabalho da comissão, que ainda há um distanciamento muito grande. O advogado negro ainda não está se inserindo totalmente, muitas vezes com voz, e digo mais, a voz que a própria instituição tem que dar. Essa semana, inclusive, eu publiquei um artigo com o professor Sérgio Leonardo, em que a gente falou sobre isso, que a OAB ela tem esse dever de dar lugar, de dar espaço efetivamente para o advogado negro, porque a gente é Eu protagonista acho nisso até também. que é uma discussão interessante para a gente levar até para outras profissões. Sim. Nós não temos um levantamento disso na psicologia, mas eu garanto que vai dar um número muito baixo Não tem a de dúvida. profissionais Eu acredito negros que também. todo. Você pega na questão No de geral, educação, né? você pega tudo, No né? geral. E aí, isso eu queria até, Natália, conversar um pouco com você, e depois também a opinião, né? Você é uma universitária, nós estamos em uma universidade. O que a gente coloca que, pelo menos nós devemos discutir muito, a educação. Para mim, a educação, ela não é até para você formar uma profissão. É gente. Seres humanos, né? Nós precisamos redescobrir o sentido de gente. Exatamente. O que significa ser gente. E aí eu te pergunto, você que está, né, universitário, como é que nós podemos, na educação, na sua ótica de universitária, mudar isso? Ou seja, resgatar essa formação de gente. Sou né? universitária e também trabalho na biblioteca da instituição, né, do Grupo Unis. Então, assim, é o básico, é o que você falou. Também começar na base, que é com as crianças. Na biblioteca, né? Quantos livros nós temos sobre negros? Quantos livros nós temos com autores negros? Como é falado isso dentro da instituição? Como é passado a questão de racismo dentro das salas de aula? Tem uma comissão? Tem um grupo de diversidades na instituição? A gente começou, né? O pessoal começou na psicologia, tem um grupo de diversidades. Eu precisei sair desse grupo porque eu não conseguia acompanhar eles na sexta-feira. Mas, assim, é bacana demais o conhecimento, a riqueza, a troca que a gente conseguia fazer com os diálogos, escutando o outro. E mais, o grupo que falava, a maioria é branco. Assim, cara, eles estavam falando sobre racismo, né? Então, eu acho isso muito importante. O diálogo, ter comissões. E não só na educação, né? Igual também estava retomando um pouquinho em questão de mercado de trabalho. Né? Os brancos, eles estão em lugares de poder. Questão salarial, por exemplo, homem branco, a gente vai começar, quem ganha mais? Homem branco. Segundo, mulher branca. Terceiro, homem negro. Quarto, a mulher negra. Então, assim, a faixa salarial e nas instituições, nas empresas, em todo lugar, né, que a gente vê, é assim, o salário é diferente. Às vezes a mulher negra está na mesma função ali do homem branco, mas o salário é diferente. Outra coisa, as pessoas usam, né, a nossa imagem da diversidade, seja negro, homossexual, usa também para passar lá nas telas, na televisão. Isso é importantíssimo, a gente colocar a nossa cara. Acho muito importante. Gosto, gente, quando precisar até me chama. Adoro fazer isso. Pode me chamar que eu vou. Você já foi até a cara da psicologia do até Unis, não. já? Adoro. Pode me chamar, amo Na mesmo. campanha do De vestibular. paixão, gosto. Mas, assim, é importante a gente ver tanto no Brasil quanto no mundo, a gente olha a instituição, tem diversidade. Quando a gente entra, como que está a posição? Estava comentando com a Shirley. Como que está a posição dessas pessoas diversas na empresa? Efetivamente. Quais né? são os cargos que Então, elas ocupam? é isso que eu quero te perguntar para vocês, né, para todos.
você tocou num assunto que hoje é falado demais da conta. Diversidade. É uma palavra que virou uma palavra modal. Sim. Ou ela realmente está tendo alguma mudança mesmo, ou discussão mesmo? Ou é uma palavra que agora ficou bonito falar diversidade. Ficou na moda, né? É, a palavra isso, entrou na moda. Modal. Na moda. Mas ela é uma Exatamente. palavra modal ou ela realmente está... Olha, professora, eu vejo que as discussões estão muito tímidas ainda. Eu vejo isso principalmente nas dificuldades dos processos seletivos. Falo por mim, da minha realidade, no escritório onde eu sou sócia. É complicado, às vezes, você pensar quão efetivo a gente está sendo para fazer essa inclusão. Porque não adianta eu falar, não, se aparecer aqui eu vou contratar. O que eu estou fazendo para essas pessoas aparecerem aqui? Se uma pessoa, por exemplo, de uma orientação sexual X, chegar no escritório, ela vai se sentir representada? Começa por aí. Uma pessoa negra vai se sentir parte? Então, a conversa que eu entendo que a gente ainda está tendo pouco a respeito de diversidade é o que eu preciso fazer para que essas pessoas cheguem até nós? Porque senão eu devolvo o bastão para elas. Eu não contrato porque eu não tenho. Eu não faço porque eles não chegam até aqui. Fica fácil até. Fica cômodo para a gente, né? Então, por exemplo, se eu sei que eu posso ser uma referência para meninas negras de bairros periféricos como eu fui, que vieram para a faculdade através de programas de bolsa, se eu consigo ser esse exemplo, o que eu faço para viabilizar? Porque talvez se essa menina não tiver o tempo de estudar, como de alguma forma eu tive, ela não vai chegar. Então, será que a gente não pode pensar dentro do escritório, vamos ter um programa em que a gente possa incluir essas pessoas de baixa renda? O que a gente vai fazer para a gente reservar uma série de vagas para essas pessoas? Então, o exemplo, eu acho que ele é essencial, mas precisa de um passo a mais. Porque se eu ficar aqui me olhando como exemplo e só, isso está se bastando só para mim. A geração que está vindo não vai alcançar. Nós estamos falando em geral, vimos que é um problema estrutural do nosso país enquanto um todo. É um problema de todos nós, né? Isso tem que ficar muito claro. Todo mundo realmente, para construir uma nação, construir... essa palavra, por isso quando o Grupo Unis começa a empoderar gente, é empoderar. Mas vamos restringir um cadinho agora a nossa visão. Varginha, região sul-mineira, interior de Minas, que já é uma sociedade considerada mais conservadora, numa cidade que tem origens no café, na agricultura, Aqui, o racismo é mais intenso, ele é de alguma forma diferente dessas características gerais que nós discutimos aqui. Ele tem alguma característica específica do interior, etc. Até mesmo nos grupos de discussão, se tem a quantidade de grupo de discussão, se não tem, como é que é as empresas. Então, vamos tentar agora olhar isso aqui. Sul de Minas, Varginha. Né, que é onde nós estamos. Tem diferença? Professor, eu vou falar a ótica que eu tenho da situação, que é o seguinte. Vejam que a tratativa do assunto em Varginha, ela é muito oculta ainda. Nós temos alguns coletivos negros, nós temos espaço, como a gente está aqui tendo dentro de universidades, mas a gente não tem, por exemplo, vamos pensar em âmbito de gestão pública. Já agora, no período eleitoral, tive a oportunidade de conversar com alguns candidatos informalmente. E quando a gente entra nessa questão, qual é a sua pauta para a questão racial em Varginha? Essa pauta não existe. Essa pauta nunca esteve em foco na gestão pública. Então, eu vejo que aqui o que se tem, infelizmente ainda, é uma falta de comprometimento do poder público com a temática. Porque eu penso que daí a gente vai começar a levar isso até para as escolas, né? Levar isso para as crianças como um trato de cultura mesmo e falar mais abertamente. Qual que é o seu sentimento sobre isso? Então, é algo assim, meu sentimento daí, quando a gente cresce, quando a gente é uma mulher negra, uma pessoa negra, a gente cresce querendo ver a gente cresce com um padrão de beleza já imposto pela sociedade, certo? Qual que é o padrão de beleza imposto pela sociedade? Qual que era a mulher bonita? Né? As meninas bonitas na escola. Menina branca, cabelo liso, olho claro. Então, era o meu sonho também, gente. Sabe o que eu e minha irmã fazia? A gente colocava fronha no cabelo e fingia que tinha cabelo liso. E assim, arrasar. E assim, tipo assim, a gente alisava o cabelo, passava formal no cabelo pra alisar. Pra quê? Pra ter uma aceitação.
né? Então, quando a gente começa a conversar sobre aceitação, quando a gente coloca também a psicologia, né? O fato de autoestima dentro das universidades, dentro das escolas, a gente começa também a mudar um pouquinho, a gente começa, o aluno, a criança, ela começa a falar assim, nossa, peraí, eu sou negro, mas eu tenho essa beleza negra. No dia que eu coloquei meu cabelo pra cima, literalmente, eu me libertei, porque a autoestima levantou, a autoestima aumentou, eu me sinto bem com esse cabelo, eu me sinto feliz. Então, é importante a gente, por mais que a gente tenha, né, muitos preconceitos ainda, é importante a gente estudar isso, a gente falar um pouco sobre a autoestima. Outra coisa, a intolerância ainda Natália, continua. deixa eu só fazer um adendo. É interessante quando você fala esse do padrão, porque, na verdade, isso é uma característica do nosso tempo, né? Sim. É um padrão de beleza e que, de alguma forma, causa sofrimento não só para os negros, né? Causa sofrimento para a pessoa que talvez não seja negra, mas que tem um cabelo diferente da atriz, hoje a youtuber, a influencer e tal, né? Agora, eu imagino ainda mais quando esse padrão ele foge só da beleza. Nós estamos discutindo aqui, por exemplo, há uma representação social, nós falamos de profissões, eu acho que a gente tem que trazer, porque se a gente perguntar, por exemplo, qual é a representação social de determinado profissional, alguns a representação do negro vai ser mais forte, que às vezes, igual o professor falou, da cozinha de casa, da pessoa que é... Do chefe de cozinha, não, mas da cozinheira é. Sim, exatamente. Né? Da pessoa, se você perguntar, faça uma imagem para mim, de repente, de tal profissional. A gente vê que ainda há essa divisão. E se isso existe, é porque há ainda uma discriminação, um racismo que não consegue ver um profissional com padrões diferentes, né? E coloca até em dúvida esse profissional quando vê naquele local, né? Então, se eu vejo aí um chefe de cozinha negra, então, mas será que ele é o chefe mesmo de cozinha? Será que ela é a mesma médica, né? A pediatra que vai atender minha filha é ela mesma? Então, é posto em dúvida até nessa condição, né? Quando você não é no padrão, está naquele lugar que não era para ser seu, teoricamente, né? Pra eles é natural, né? É normal. Então, assim, é normal. A gente escuta isso várias vezes. Eu vou numa loja, eu vou comprar, né? Alguém vem perguntar pra mim o valor. Moça, eu não sei, tem que perguntar pra moça ali. Então, assim, ainda existe preconceito, sim. Ainda a gente passa por isso, né? Com falas. Outra coisa também, a representação da mulher negra no geral, né? Quando a gente passa na rua, a gente vai em algum lugar... Antes de ontem mesmo, recebi... Os caras... É muito complicado isso. Eles falam assim... que negra bonita ou que negra gostosa. Então, assim, tipo assim, a representação da mulher negra vem, historicamente, ela vem sendo representada como naturalmente sensual. Aí cria esses estereótipos, né? Globeleza. Como a gente é representada? A gente também até fez um trabalho, né? A representação da mulher na música e a representação da mulher negra na música. Ou também corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado? Como assim cor do pecado, cara? Como assim? Cor da santidade, eu, hein? Então, assim, a gente tem que ver, né, esses padrões, a gente tem que olhar um pouquinho como a gente está sendo representada, porque não tá legal, não tá fazendo bem pra gente. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que conversar sobre isso, né, Shirley? E a gente tem que mudar essa representação. Sim, o professor Zionel Santana, aqui de Varginha, uma vez ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: cuidado para você não aceitar ocupar os lugares estereotipados. Escolha onde você quer estar. É tomar atitudes que fazem diferença. Ter atitude antirracista, que a gente fala, né? Hoje não basta mais não ser racista, precisa ser antirracista. Então você precisa ter ações efetivas para combater o racismo. Porque simplesmente falar não sou racista, não basta. Não. Eu era pequeno. O que passava na televisão? Você não vai lembrar disso, tá? Eu já estou te falando. Mulatas do Sargentelli. A tal das mulatas do Sargentelli era como se fosse os gringos, ou seja, tinha show de mulata dançando, era aquele objeto sexual de desejo, né, as mulatas do Sargentelli, e ao mesmo tempo você vai pegando as músicas de carnaval, que tem muitas que vêm já historicamente, e ela vem arrastando. Ó, professor, isso das músicas de carnaval e na cultura de modo geral, o homem negro e a mulher negra sendo estereotipados, né? A mulher negra dessa questão da sensualização, a mulher que é quente, a mulher que aceita tudo entre quatro paredes, e o homem negro que tem que ser o homem, ou potente sexualmente falando. Isso tudo é resultado de uma história em que a mulher e o homem negro não tinham direito de escolha sobre seus corpos. Exatamente. A escrava, a mulher escravizada, exatamente, ela era estuprada, ela servia ao seu senhor ou quem quer que fosse, como eles determinassem.
O homem negro também sofria violência sexual. Ele também sofria violência sexual. E aí traduziram isso para como se algo fosse algo viril, o homem negro é o cara, mas será que isso realmente é bom para ele? Porque ele se vê o tempo todo forçado a ser a pessoa, a mais viril entre todos os homens. E a mulher, às vezes, a provar que não, eu sou uma mulher normal, também sou sensível, também tenho fragilidades. Questão disso E a virou ideia até- do pecado, na música que você trouxe, né? né? Por que pecado, né? Justamente porque ela vai ser, não a mulher Uma lá, mas homossexualidade, a mulher né? do pecado Do da pecado, pessoa, né? né? Virou até Exatamente. tese de mestrado. Uma vez a amiga da minha irmã, a gente estava comentando, né, sobre racismo, ela também é negra, tem cabelão. E daí ela falou assim, os homens casam com as brancas, mas traem com as negras. Aí eu falei assim, pô, cara, o que é isso? E aí eu fui ver, tem até uma tese de mestrado, né, que fala assim, branca para casar e negras para, se eu usar uma palavra melhor, para se relacionar sexualmente, né? Tudo bem, gente, se é bom, se é ruim, né? Tudo bem. Mas a gente não pode querer a mulher negra por causa disso, né? Nós aqui, enquanto A sociedade, mídia. enquanto governo, mídia, usamos enquanto sociedade, né, gente? Eu estou colocando sociedade, estamos pegando Pra gente, pra né? gente mesmo. onde a Não gente foi tá, fulano né? que fez, não. A gente foi Nós, construindo, enquanto né? sociedade, nós estimulamos isso, nós abrimos e muitas vezes incentivamos, enquanto sociedade, uma questão dessa. Exatamente. E isso é muito grave. É verdade. Infelizmente, nós vamos ter que parar. Nós já estamos aqui discutindo e é apaixonante isso, porque eu acredito que todo mundo que está assistindo e todos nós aqui paramos para pensar e pensar profundamente. E eu volto a dizer, e todo programa provavelmente eu vou discutir isso, é empoderar gente. Nós precisamos ter a coragem de discutir os problemas e sermos mais humanos. Nós fazemos parte da categoria de humanos, somos humanos, nós precisamos cada vez mais resgatar isso. Não vou entrar hoje nessa discussão, mas é uma discussão que eu ainda quero ter aqui sobre o ser humano mesmo. Quantas vezes nós não coisificamos o outro? É como se o outro fosse coisa, o outro fosse o problema simplesmente do outro. Hoje, todos nós tivemos uma aula aqui com você, com você, Hernani, e eu quero agradecer muito a cada um de vocês, mas vou pedir também que vocês deem um recadinho final para a gente poder fechar a nossa discussão de hoje. Eu sou muito grata, professor, pela oportunidade. Eu acredito realmente que a gente só caminha para a mudança quando a gente fala a respeito de um assunto, quando a gente escuta a respeito dele também. E eu realmente acredito que a gente pode alcançar uma sociedade mais consciente se a gente entender que racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia é um problema meu, é um problema de todo mundo. Eu não preciso ser parte daquele grupo, eu não preciso ser aquele indivíduo para me preocupar com aquilo. Então, muito obrigada pelo espaço de fala. Também sou muito grata, né, por estar ao lado de profissionais, assim, sensacionais, exemplos mesmo. Sou aqui a universitária, né? Antes, quando eu recebi esse convite, eu fiquei, nossa, cara, só tem gente top, o que eu vou falar? Não tenho que falar diante desses caras, né, diante da Schiller. Mas é uma oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre experiência, sobre isso. E para finalizar, quero ler um poema que chama Valorizando o Negro, da consciência negra, né? É do Francisco Carneiro, que diz assim: chega de racismo, de história mal contada, chega de hipocrisia, de mentira esfarrapada, esse preconceito infeliz que por aí diz que negro não vale nada. O negro também precisa ser privilegiado. Chega de arrogância. Branco, tenha cuidado com preconceito em alta, pois quem muito se exalta é sempre humilhado. Preto, branco e mulato, vamos nos unir. O preconceito é horrível e não é para existir. Já que todos somos irmãos, essa grande nação espalhada por aí. A consciência negra quer exatamente provar que por dentro somos todos iguais e não diferentes. São lutas populares como as de Zumbi dos Palmares, que morreu pela sua gente. É preciso, desde já, com amor todo gentil, acabar com o preconceito e ver em nosso Brasil
o negro sorrindo tanto como a Daiane dos Santos, Pelé e Gilberto Gil. Muito bem, bonito, Obrigada. bonito. Também achei muito lindo. Bom, para terminar, só queria mencionar que existe um fenômeno que ocorre com a gente chamado psicoadaptação. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou tentar dar um exemplo rápido. Eu me escandalizava de ver no início da pandemia 600 óbitos na Itália. Aquilo me doía o coração. E nós chegamos no Brasil a dias de 2.000 óbitos e eu confesso que eu não sentia a mesma dor que eu sentia com os italianos. Não é por ser italiano, mas porque aquilo virou parte do nosso dia a dia. Então aquilo deixa de nos atingir de uma forma contundente como foi antigamente. Eu acho que trazer à tona essa discussão é tentar reverter esse processo de psicoadaptação que nós tivemos historicamente, estruturalmente, de representação social de negros, de índios, de chineses, o que for. Porque trazer essa discussão é trazer para o que é a essência, e na essência, como o professor bem disse, é a essência de ser humano. Né? Independente de qual a cor da pele, o tipo de cabelo, são seres humanos que sofrem, que produzem, que constroem o Brasil, e quem constrói o Brasil, a força que foi empregada para fazer esse prédio aqui, ela independe se é de pele negra, se é de... Né? O sofrimento que o psicólogo vai atender independe se é de uma pessoa que tem a cor. É sofrimento. Né? E eu acho que aí a gente vê o que é o ser humano. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês, agradecer você também que está acompanhando esse programa, como já disse, estamos inaugurando muito bem, né? E na próxima semana a gente volta para que a gente possa continuar desenvolvendo esse pensar bem, né? Então vamos pensar, pensa bem aí. Valeu?